Muito bem, então tendo falado da montagem, né? Vamos começar a falar dos componentes. Então, os módulos fotovoltaicos nós já estudamos, né, com bastante detalhes na aula 7. Se você não assistiu ainda e tem interesse, volta lá. Eles são a unidade comercial básica da montagem de um gerador, né? E a escolha do tipo de módulo vai depender das características mecânicas e elétricas, né? Mecânicas tanto em relação a peso, tamanho, né, a área de telhado que você tem, quanto elétricas, ali a tensão que ele entrega, a corrente que ele entrega, isso vai influenciar muito o inversor escolhido e por aí vai. Então a gente tem aqui as diferentes tecnologias, silício mono, silício poli. Já ensinei vocês a diferenciar, espero que vocês já saibam diferenciar esse desse, né? Então eu não vou falar sobre isso aqui, porque eu quero que vocês já saibam fazer isso. Silício amorfo na forma de módulos flexíveis, filmes finos de SIG, CDTE e assim sucessivamente. Bom, para você interligar os módulos, você vai usar cabos e conectores, né? Então, antes de falar dos cabos propriamente ditos, vamos falar um pouco de como ligar eles, né? Então, a ligação deve ser feita levando em conta vários fatores. Então, quando você vai ligar módulos, é aí que você vai fazer a escolha de como é o seu arranjo. Se você tem, por exemplo, 60 módulos, né? A sua instalação lá, você fez um dimensionamento do seu sistema e calculou a potência. Aí você dividiu a potência pela potência do módulo, deu 60 módulos. Você comprou 60 módulos. O que você vai fazer? Vai fazer 3 séries de 20? Vai fazer 30 séries de 2? Enfim, vai fazer 15 séries de 4? Essas perguntas dependem muito da sua necessidade, tá? Qual é a melhor forma, Daniel, de montar um arranjo? Não existe a melhor forma, existe a forma correta para aquela localidade que tem, às vezes, uma tensão de operação de 220, de 380, de 127. Então, eventualmente, eu vou fazer mais módulos em série se a tensão é mais alta, para atingir a tensão do inversor. Ou se a tensão é baixa, eu vou colocar vou colocar menos módulos em série, vou fazer uma coisa mais em paralelo. Enfim, essas peculiaridades são muito específicas do seu sistema, tá? Bom, então isso depende do dimensionamento do gerador, como eu acabei de falar, né? Do inversor que você vai usar, mas aqui também outros fatores podem ser levados em consideração. Então percebam aqui nessa figura da esquerda um fator bem interessante, né? Que é o seguinte: você vai conectar aqui esses 12 módulos em série. Você poderia pegar aqui o cabo negativo desse módulo, conectar no positivo desse módulo, negativo desse no positivo desse, e assim sucessivamente, até completar a sua série fotovoltaica aqui, jogar para a caixa de conexão e para o inversor. Né? Então aqui positivo e aqui negativo. Legal, posso fazer isso? Pode. Qual o problema disso? Você criou uma grande espira no seu sistema fotovoltaico. Né? Espira é esse anel de corrente que está passando aqui. Bom, se você tiver um relâmpago aqui perto, a gente sabe que você vai ter a onda eletromagnética chegando, né? E isso aqui, uma espira com campo magnético, vai ter indução de corrente elétrica. Um campo magnético variável no tempo, né? Então você vai ter uma indução de corrente elétrica por conta do surto que você teve, o que pode queimar o seu módulo. Tá? Então, eventualmente, você vai escolher outra forma de conexão como parecida com essa, ó, onde ao invés desse módulo seguir para esse, você fecha a espira, ó, você diminui a área da espira se você vem por aqui. Gasta mais capo? Gasta. Mas seria uma escolha mais inteligente do ponto de vista de proteção do seu gerador. Então, redução da componente indutiva. E se você quiser reduzir a quantidade de cabos necessários, é claro que se você tiver que fazer isso aqui por conta da sua geografia, lá, do seu posicionamento, aí não tem jeito. Mas se você tiver como colocar módulos em uma linha, olha que interessante, né? Você poderia, aqui mais uma vez, ó, trançar os cabos positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, e voltar com um grande cabo para fechar a ligação aqui. Ou você pode usar
uma técnica muito bonita chamada leapfrog, ou salto do sapo, né? Onde você faz o seguinte, ó, você vem, o módulo 1 se conecta com 2, que não é o segundo, né? Vamos chamar aqui de 3, né? Porque está o terceiro na posição. 3, aí o positivo com o negativo do 5, 7, 9 e 11. Aí o 11 conecta com 10, que conecta com 8, e assim sucessivamente. E percebam que no final das contas, você usou os cabos dos próprios módulos, não teve que usar cabos extras para fazer a conexão final. Muito bonita essa ligação aqui, chama leapfrog. Então você vai reduzir a quantidade de cabos, o que é custo, mas também isso vai fazer com que você reduza as perdas por efeito Joule, que você diminui a resistência do seu sistema. Muito bem, os cabos e conectores, né? Então deixa eu tirar minha cara aqui para não atrapalhar. Os cabos e conectores têm essa carinha, né? Os conectores fotovoltaicos têm essa carinha. Os cabos são cabos próprios, tá? De corrente contínua, protegido, né? Uma proteção dupla, ó. Resistência contra fogo, né? Não propaga chama e baixa emissão de fumaça caso pegue fogo, tá? Então, esses cabos solares, eles são próprios, como eu falei, não se usa cabo CA em energia solar, tá? Para quem já viu um cabo, ele como eu falei, proteção dupla, né? Para evitar, as correntes que passam são muito altas, né? Podem ser muito altas, dependendo do seu sistema, e a tensão pode ser muito alta também. Então, para isolar bem, esses conectores também, eles são muito específicos para solar. Eles, além de conectarem bem, né, fecharem bem para fazer uma proteção contra o vento, né, contra vibrações mecânicas também, ele impede, não que ele impeça, né, claro que o usuário pode forçar uma barra, mas ele dificulta a desconexão do sistema sob operação, tá? Então, geralmente, você não vai desconectar o sistema quando a corrente elétrica está fluindo, tá? Porque você pode abrir um arco voltaico que vai danificar o seu cabo e pode colocar fogo no seu cabo e no seu sistema, tá? Então, cabos e conectores são diferenciados para o seu sistema de proteção, em particular por ficarem normalmente expostos ao sol. Ele tem proteção ao UV, água e poeira, né, IP67. Os cabos das partes CA e CC devem ser bem dimensionados para evitar perdas por efeito Joule. Idealmente, se usa cabo de cores diferentes para diferentes polaridades, porque se você conectar o inversor lá... Os inversores hoje em dia quase todos têm proteção contra a polaridade errada, mas os mais antigos não. Se você conectar na polaridade errada, ele queima, né? Então aqui os cabos, ó, não sabia que eles iam aparecer aqui. Aqui estão os cabos, né? Ó, a proteção dupla. Ó, aqui está o feixe de metal, né? De fios metálicos. Aqui tem a primeira proteção interna e a segunda proteção externa. E aí vocês veem cabos de cores diferentes, né? Podem ser usados para facilitar ali a conexão final. Estruturas de fixação, que são comuns aos dois tipos de sistema, né? Então, eu vou frisar aqui, né, muito as telhas solares, né? No Brasil, uma marca, né, já começou a fabricar em produção nacional as telhas solares, onde você já encaixa uma na outra, já faz a conexão em série, o que é muito legal, tá? Então, para evitar ali você ter que colocar elementos adicionais no telhado, uma telha pode ser uma boa solução. Caso não seja uma solução viável, aqui também são telhas fotovoltaicas, tá? Caso não seja uma solução viável, você vai ter uma estrutura metálica, né, colocada no seu telhado, presa aos caibros, né? Enfim, não vou falar sobre instalação aqui, mas é isso, basicamente, os seus trilhos metálicos, onde você vai apoiar os seus módulos, né? Enfim, você pode ter outras estruturas, né, como estacionamentos solares. E caso você não queira colocar os módulos na mesma inclinação do telhado, né, você pode ter uma estrutura de fixação, até porque aqui não é telhado, é laje, né? Você pode ter uma estrutura de fixação que confere ao sistema um ângulo que pode estar mais perto do ângulo ótimo, por exemplo, né? Então, a estrutura de fixação é uma parte importante aí do sistema. Essas coisas aqui, enfim, eu não gosto de animação, mas entrou sozinho. E aí também tem os postes solares, né? Com a estrutura de fixação, que é o próprio poste, e ela está aqui alimentando essa lâmpada à noite.
Dispositivos de proteção de corrente contínua. Então, essa aqui é uma caixa típica de proteção. Acabei pegando da internet, né? Mas a gente montou um sisteminha pequenininho no LabSem. Para quem tem interesse aí, os alunos que falaram que querem ir no LabSem ver como faz as células e tudo mais, podem ir lá também para visitar o sistema fotovoltaico que a gente instalou. E aí tem uma caixa de proteção, né? Da parte CC, da parte CA, enfim. Então aqui a gente consegue ver os porta-fusíveis, né? Obviamente os fusíveis estão aqui dentro. Você tem aqui a caixa de... Bom, vamos começar aqui pelo todo, né? A caixa de junção. Então o positivo, né, vai entrar por aqui. Os fios não estão aqui, tá? Então a gente está supondo que estão chegando aqui, ó. 1, 2... O desenho ficou horrível. Deixa eu apagar aqui, desculpa. Então estão chegando aqui, ó. 1, 2... 3, e aí a gente passou o cabo pelo mesmo buraco, 4, né? Então tenho 4 séries fotovoltaicas chegando nessa caixa de junção. Eles vão passar pelo fusível, né? Então os cabos positivos vão passar pelo fusível. Não por dentro, desculpa. Enfim, a corrente elétrica vai passar pelo fusível e aí vocês vão conectar aqui, né? Na chave seccionadora. Essa chave seccionadora é interessante porque não é um disjuntor simples, né? Ela é própria para a corrente CC, porque vocês devem pensar, né? Corrente CC ela é contínua. Ela está o tempo todo, se for em 27 amperes, ela está o tempo todo ali 27 amperes. Né? A corrente alternada, se você fala que é uma corrente alternada de 27 amperes, a gente sabe que ela está alternando, né? Entre máximos acima de 27, porque 27 geralmente se fala o RMS, mas vamos supor 32, a menos 32. Só que ela passa muitas vezes pelo zero, né? Então, seccionar uma corrente alternada é mais fácil por conta disso, né? A corrente contínua não. Então, por isso que os sistemas têm que ser todos apropriados, né? Então, aqui, ó, da chave seccionadora vai seguir, vamos supor que aqui em cima é a conexão positiva. Não precisa ser 4, né? Basta que saia um cabo daqui grosso e conecte-se aqui, né? E daí, então, um cabo aqui grosso do negativo vai sair e vai se conectar aqui nos 4 terminais, né? E aí, por fim, você, obviamente, tem que sair com os cabos para voltar para os módulos fotovoltaicos. E aí, passando pelos fusíveis, né? Então, é basicamente isso que você vai ter na caixa de proteção e conexão ali, tá? Porta-fusíveis, chave seccionadora, DPS e o porta-fusíveis do outro lado. Muito bem, então falamos sobre os sistemas que vão conter, que vão ter em todos os tipos de sistema. Agora vamos falar especificamente do sistema isolado, né? Então você precisa do inversor off-grid. Então, por que é importante essa diferenciação? Porque esse tipo de inversor ele não recebe a energia da rede, né? Ou o sinal de referência da rede. Ele tem que gerar o seu próprio sinal, né? Controlador de carga e as baterias, né? Então, a gente já viu uma forma de conexão, mas vamos ver outra aqui, ó. Aqui tem os geradores, seguindo o controlador de carga, né? O controlador de carga ele joga aqui, né, para as baterias e das baterias segue para o inversor, né? O inversor alimenta as cargas, televisão, computador, geladeira, furadeira, seja lá o que for. Então, o controlador de carga tem essa carinha, né? Ele tem aqui geralmente as entradas do sistema fotovoltaico, aqui as saídas da bateria, né? Então aqui está entrando, aqui está saindo, e aqui tem uma possibilidade de você botar carga, como eu já falei, carga CC, né? Então alimentam ali. Você vai ter geralmente um visor, tem versões que são mais simples que não tem, né? Então esse aqui você tem um visor, você pode ter um sistema de controle, né? Então, o visor vai te mostrar a corrente está passando, a tensão naquele momento e outras informações, tá? Aqui, por exemplo, nesse que tem lá no LabSem, você tem saída USB para carregar celular e é isso. Qual é a função do controlador de carga?
ele administra o fluxo de energia entre módulo e baterias, né? Então, os módulos estão gerando uma tensão ali, né? Como eu já falei, que é variável no tempo, né? Não que o controlador de carga vá regularizar isso, mas se tiver um valor de sobretensão ou de subtensão, ele não joga na bateria, tá? Então, ele administra esse fluxo, principalmente para proteger a bateria, né? Não sobrecarregar ou subcarregar. Mas também ele não permite a alimentação dos módulos pelas baterias. Se você não tiver um controlador de carga, e jogar direto na bateria, perceba que de noite vai ser o contrário, né? De dia a tensão dos módulos vai ser maior do que a tensão das baterias e a corrente flui do módulo para a bateria. Mas à noite seria o contrário e a sua bateria geraria corrente no módulo, alimentando o módulo e, enfim, jogando energia fora, né? Não permite carregamento excessivo da bateria, controla o carregamento e descarregamento das baterias, como eu já falei. Tem vários tipos, on-off, é aquele que só liga e desliga, dependendo da tensão, né? MPPT, essa sigla é muito comum na área solar, porque ele significa Maximum Power Point Tracker, ou seja, sistemas como o MPPT eles ficam rastreando o ponto de máxima potência para o seu gerador estar sempre operando na potência máxima. Geralmente são bem mais caros, tá? E PWM, que é Pulse Width Modulation, é aquele que fica controlando a tensão média no final por trens de pulso, né? Bom, ele também pode proteger o sistema contra erros de polaridade, contra altas temperaturas, como eu já falei, né? Ele geralmente tem lá um local para você colocar um sensor de temperatura e conectar na bateria. Protege contra curto-circuito de baterias e módulos, permite controle remoto e monitoramento do sistema. Então, o controlador de carga no sistema off-grid é aquele onde você geralmente vai instalar um aplicativo e vai ver a geração de energia no seu celular, ou vai ter lá as informações, ou você pode jogar para enfim, um data system, né, que vai ficar armazenando esses dados e depois você vai baixar. Enfim, é geralmente no controlador de carga que você faz isso. E ele tem que ser compatível com a tensão de saída dos módulos. Geralmente você tem lá as versões de 12, 24 ou 48 volts. Bom, eu não vou entrar a fundo aqui nessa discussão, está aí nos slides. Os slides estão na minha página de internet. Para quem tiver interesse, eles estão disponíveis gratuitamente. E aí vocês podem olhar com calma e pesquisar na internet depois um pouco mais. Baterias. Isso é muito importante falar sobre isso. Por quê? Porque a bateria do sistema fotovoltaico ela é própria, né? Ela tem que ser a bateria estacionária. Não se pode usar bateria de carro. Ah, professor, mas eu já vi um colega meu usou bateria de carro. Sim, usou e provavelmente a bateria não durou mais do que um ano. Ou se durou é porque ele usava pouco o sistema fotovoltaico. As baterias de carro, elas não aguentam descargas profundas. E as baterias estacionárias, elas já foram produzidas para aguentar uma descarga mais profunda, né? Então, a bateria de carro, se você deixa o rádio ligado a noite toda, de manhã está descarregada, né? No sistema fotovoltaico isso não pode acontecer, né? Você não pode morrer a sua bateria porque de noite você teve que deixar uma lâmpada em casa ligada, né? Então, você vai instalar baterias estacionárias por conta desse motivo. Elas aguentam, né? Elas são próprias para terem descargas profundas, tá? Não estou fazendo aqui propaganda da Moura Clean, não, mas foi a única que eu achei na internet que tinha aqui aberto, né, a estrutura interna. Eu não vou explorar muito isso aqui agora, mas as baterias estacionárias justamente têm essa característica por terem uma estrutura interna diferenciada. Bom, então vamos lá. Bateria serve para armazenar energia excedente gerada durante o dia, para alimentar a carga durante a noite ou em períodos de baixa irradiância. Devem ser estacionárias, de modo a permitir grandes níveis de descarga. A temperatura no local de instalação deve ser monitorada e, se possível, controlada. Baixas ou altas temperaturas reduzem a vida útil da bateria. Bom, e aí a tensão tem que ser compatível com os módulos instalados. Se você tiver baterias de 12 volts, você tem que ter módulos entregando para o controlador de carga uma tensão mais alta. E assim sucessivamente, né?
Inversor, como eu falei no off-grid, né, ele tem que ser especial também. O inversor é o equipamento que converte corrente contínua em alternada, permitindo a ligação da carga CA. No sistema off-grid ele é descentralizado, né? Ele está sozinho, ele não está conectado à rede, ele tem que gerar o próprio formato da onda. Ele pode oferecer. Então tem dois tipos de inversor off-grid, né? O inversor de onda senoidal pura, que é uma onda senoidal de 60 Hz aqui no Brasil, ou uma onda modificada. Então tem que tomar muito cuidado. Os inversores mais baratos geralmente entregam uma onda quadrada, né? Ou triangular ou trapezoidal. E aí, quando você quer abastecer sistemas resistivos, tudo bem, não tem problema nenhum. Né? Então, alimentar lâmpada não tem problema nenhum. O problema é se você quiser alimentar algo com motor, que depende do ciclo completo senoidal. Né? Então, é isso. Então, o tipo de carga que pode ser ligada depende se você está usando um inversor de onda senoidal ou de onda modificada. Bom, deve ser escolhido, né, para ter a tensão, frequência e potência máxima condizente com as especificações da carga e do gerador, e deve ser compatível com a tensão das baterias também, óbvio, tudo tem que ser compatível, né? Vai entrar aquela animação que eu não programei, mas enfim. Então, aqui tem inversores off-grid, esse aqui é o que tem lá no Lab 100, é um não muito bom, né, de 1000 watts, ó. Então, aqui tem a carga máxima que ele consegue entregar, né? Aqui tem um inversor mais parrudinho, né? O IP67, pode ficar do lado de fora. Então, aqui é a sua caixa de conexão do lado, o inversor aqui com os cabos entrando, enfim. E aqui falando um pouco sobre o formato de onda que entrega, né? Aqui está um inversor de onda senoidal pura, entregando um seno bonitinho. Um inversor de onda quadrada, ó, entrega isso aqui para carga e olha o problema, né? O problema é que se você tiver um motor, por exemplo, qualquer aparelho indutivo, você só vai estar gerando movimento nesses picos aqui, né? Nesses picos aqui ou vales, né? Nessa modificação da onda. E aí isso é um problema, né? Porque, enfim, seu dispositivo não vai funcionar de forma correta. Onda triangular, onda dentada, trapezoidal e por aí vai, tá? Bom, então para finalizar, vamos falar dos componentes do sistema fotovoltaico conectado à rede. Finalizar essa parte, né? Tem outros vídeos que vão vir. Então, o sistema grid tie, né? Depende dos conectados à rede. No conectado à rede você vai ter um inversor grid tie e um medidor bidirecional. Esses são os elementos extras, né? Então aqui está o seu gerador que vai direto no inversor, tá? O inversor está conectado a um medidor digital que controla, né, o quanto está entrando da rede e o quanto está saindo da casa. E aí, no final do mês, ele vai te dizer qual foi o excesso ou se teve déficit ali, né? Então, e depois isso vai para a sua residência. Inversor grid tie, equipamento que converte a corrente contínua alternada, mais uma vez. Sistemas on-grid, ele é centralizado. Deve receber a referência da rede para gerar o mesmo formato de sinal para as cargas. Tensão, frequência, potência máxima condizente com as especificações da carga. Normalmente apresenta um sistema de MPPT. Tá? É muito difícil você ter um sistema on-grid que não tem MPPT hoje em dia. Tá? Isso porque você quer otimizar a saída do seu sistema fotovoltaico, né? Do gerador fotovoltaico, e isso aqui é muito bom. Né? Então, por mais que às vezes custe um pouquinho mais, compensa porque você está extraindo a maior energia possível do seu gerador. Proteção IP65 para uso em ambiente externo, eu falei 67, né, mas é 65. Normalmente tem sistema de proteção de entrada e saída para evitar queima. Né? Bom, gente, então é isso que eu tinha para falar ali sobre montagem e componentes do sistema. Agora a gente vai falar na próxima aula, vamos aprender a fazer um dimensionamento básico, bem básico. Não vou ensinar nenhum software aqui, é só fazer uma continha para ter uma noção se, por exemplo, a empresa que está fazendo o seu sistema na sua casa não está te enganando, né? Ou se você quiser fazer uma estimativa inicial, eu vou falar um pouco de valores também. Então é isso. Espero vocês lá e a gente vai discutir um pouco mais sobre como dimensionar um sistema fotovoltaico. Até lá!